Nosso programa vem apresentando uma série de reportagens especiais sobre os casos que mais impactaram a história do Rio Grande do Sul. Eles serão tema da exposição Mitos e Realidade, que está sendo preparada pelo Memorial do Judiciário. Na edição de hoje, você acompanha a segunda matéria sobre os Mucker, movimento messiânico que culminou em uma sangrenta batalha no Morro Ferrabras, em Sapiranga, na região metropolitana de Porto Alegre. Na primeira reportagem da série, mostramos que o movimento conhecido como Os Mucker começou em meados de 1870, na cidade gaúcha de Sapiranga. Um desfecho trágico de uma parte da comunidade de imigrantes alemães aos pés do Morro Ferrabras. Jacobina Mendes Maurer, uma jovem imigrante alemã, deu início a um movimento messiânico, que não foi aceito por parte dos colonos da região. Os atritos da comunidade do Ferrabras com seus opositores entraram em choque aberto e envolvia 3 grupos: os Mucker, a sociedade relacionada à Igreja Católica e a da Luterana. Tanto o padre como o pastor atribuíam à comunidade de Jacobina e João Maurer características malditas. O historiador Daniel Gever dedicou a sua dissertação de mestrado sobre o caso. Ele ressalta a representatividade de Jacobina nos movimentos messiânicos do Brasil. O movimento Mucker, ele também é um movimento messiânico, mas com características bastante próprias, uma vez que é o único movimento ocorrido em ambiente protestante, uma vez que a maioria dos integrantes, né, que frequentavam a casa de Jacobina, né, e que frequentavam os cultos domésticos celebrados por Jacobina, a grande maioria destes fiéis eram provenientes da igreja protestante, da igreja luterana, né, de origem alemã. Né? Além disso, também, um outro aspecto importante é o fato de nós termos um movimento que é liderado por uma mulher, o que impõe aí, sem dúvida alguma, uma questão de gênero muito importante. Porque, afinal de contas, a Jacobina do século XIX, do final do século XIX, ela passa a ser vista pela sua comunidade, né, e principalmente por aqueles que a observam de longe, como uma transgressora, como aquela que ousou cruzar o espaço doméstico ao qual a mulher estava autorizada, e passa a ocupar um lugar de uma líder. A polícia local prendeu os líderes do movimento do Ferrabras e usaram os constantes desmaios de Jacobina como justificativa para interná-la na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. O prontuário de internação original de Jacobina na Santa Casa ainda existe. Faz parte de uma coletânea de documentos oficiais inéditos e de fonte primária, de uma obra chamada Minha Amada Maria, Cartas dos Mucker, da escritora Elma Santana, prefaciada pelo antropólogo e historiador Antônio Augusto Fagundes. Naquele período, um ano que antecede a morte dela, os ânimos estavam muito alterados no Ferrabras, em toda aquela região ali de São Leopoldo. E o marido dela, João Jorge Maurer, foi preso, veio aqui para o cárcere aqui em Porto Alegre. E, na verdade, não existiam prisões femininas, né? Então, foi uma maneira, eu acredito, eu interpretando a minha maneira, de colocarem ela na Santa Casa, né? Porque achavam que ela teria doenças, alguma enfermidade, e ela foi colocada numa carreta, foi levada lá para São Leopoldo, foi apedrejada, enfim, fizeram horrores com a Jacobina. Então trouxeram ela para a Santa Casa, ela ficou 20 dias aqui na Santa Casa. Esse documento nunca foi mencionado por outras pessoas, até porque havia na Santa Casa um documento que dizia que ela não estivera lá internada lá na Santa Casa. E eu, por documentos que eu li no livro do Moacir Domingues e tudo, que ela esteve lá internada, né? E eu estive lá em 84, isso começou em 84 essa minha pesquisa. E aí eu encontro nos livros que dizia não consta. Depois, quando eu mostrei para eles documentos que ela tinha sido, né, internada lá, eles rasuraram, houve uma rasura, né, no documento, disseram, cortaram a palavra não, esteve internada. Nessa época, também tinha o livro da Janaína Amado, tinha o livro do Moacir Domingues, e essas informações foram passadas, só que eu não me detive a essas informações, eu fui adiante dessas informações. E aí, então, ela foi internada em maio, né, em maio de 1873, ela ficou 20 dias, e aí consta nesse prontuário enfermidade nenhuma.
Mas ela foi liberada e eles voltaram lá para o Ferrabras, assinaram, ela e o marido assinaram um termo de bem viver, que não incomodariam mais as autoridades, mas quando chegaram lá eram heróis, não é? Eram heróis. Um ano depois ela morre. O retorno de Jacobina e João Jorge como vitoriosos deixa a comunidade ao redor ainda mais raivosa. O caos explode quando a casa de Marinho Kassel, um ex-seguidor do movimento, foi misteriosamente incendiada, causando a morte de toda a família. Em seguida, a casa do comerciante Carlos Brenner também é incendiada, matando seus filhos. E, por fim, um tio de João Jorge é executado. Os Mucker foram responsabilizados de todos os crimes. A gente ficava com muita vergonha sobre o caso, porque esses Muckers eram fanáticos, com ideias loucas e se tratavam como terroristas. Matavam muita gente inocente, queimaram casas, colônias e depois o exército lutou contra esse grupo. Esse negócio de terrorismo é uma construção. Tá? Então, eu trabalho aqui com a questão, eu fui atrás, assim como Maria Amélia, na questão dos autos do processo, o que tem de prova realmente. Tá? Você esteve lá na casa deles? Não, eu não estive. Mas como é que você sabe que ela ordenou a troca de parceiros sexuais? Não, me contaram que. Então, tudo é na base do me contaram, me disseram e assim por diante. O que se segue é um desfecho sangrento e brutal, onde homens, mulheres e crianças são assassinados. No dia 28 de junho de 1874, cerca de 100 homens liderados pelo coronel Genuíno Sampaio cercam a casa dos Mucker. Nos mandaram melhor. Você conhece o homem? Coronel Genuíno Sampaio. Lutamos juntos na Guerra do Paraguai. No livro de Elma Santana, encontramos documentos oficiais do Palácio Piratini, que tratam dos armamentos usados no combate. Foi uma chacina, né? Tem as cartas também, o Dr. Ronquer me deixou também cartas do exército nosso aqui e do palácio, né? No caso do governo do estado, as armas, da onde que vinham, da onde que iam, quantas, tudo. Eles tinham um armamento perfeito. Aí eles lá não, os colonos lá não tinham nada. Incrível, né? Disse que Jacobina e João Jorge perseguiam e matavam aqueles que eram contra a sua religião, mas disse também que eles sofreram boicotes, discriminação, que foram perseguidos e que a batalha só começou com a revolta dos Mucker, as provocações que receberam. Primeiro eles são massacrados e perseguidos e eles vão revidar. Você tem uma situação, eu diria, de conflito social armado que se estabelece aqui. Tá? Então, eu não posso eximir nenhum lado de culpa. É um caso de bullying religioso. Jacobina Mendes Maurer, uma feiticeira, manipuladora e transgressora da boa moral. Ou uma mulher de espiritualidade avançada, líder e à frente de seu tempo. Eu gosto de analisar assim, Jacobina dentro do lado assim como mulher. E pesa muito essa interpretação que eu faço como mulher, analisando outra mulher em épocas completamente diferentes. Nós estamos falando no ano que ela nasceu, em 1841 ou 42, dizem alguns. Com 12 anos ela começa a demonstrar muita inquietação nas aulas e é agressiva e tem um comportamento muito complicado. Na verdade, isso aí de 12 anos, 13 anos, é quando a menina vai menstruar pela primeira vez, entende? Toda essa história feminina, né? Do nosso sagrado, uma transformação do nosso sagrado feminino. Isso aí nunca ninguém analisou, apenas que ela tinha essa inquietude. Quando ela começa a ficar mocinha, então ela tem, dizem, aí é chamado Dr. Hillebrand, que era um médico daquela região, que ela precisava, a mãe precisava urgentemente arrumar um casamento para ela, né? Então, é tudo isso que aconteceu em função dela ser mulher também, não é? Na época, a mulher alemã, ela trabalhava junto com os homens na lavoura.
ela era consultada se precisava comprar sementes, se precisava comprar maquinário, porque ela trabalhava junto, diferente da mulher gaúcha da fronteira ou de outras nossas mulheres. A mulher imigrante, ela era assim, ela trabalhava junto, então por isso ela era consultada. Jacobina desempenhava um papel de liderança espiritual, de liderança familiar dentro do contexto regional, né? Uma vez que ela atendia as pessoas, especialmente as mulheres, que, ao contrário do que a historiografia até pouco tempo colocava, que eram coadjuvantes da história, hoje a história revela que as mulheres, né, tinham um papel de protagonismo, ao mesmo tempo em que elas eram esposas, eram mães, elas também eram trabalhadoras e elas eram pessoas que estavam à frente muitas vezes dos negócios e sofriam de problemas, né, especialmente de problemas não apenas físicos, mas problemas emocionais. E essa Jacobina do Ferrabras é que vai acabar desempenhando um papel daquilo que eu costumo chamar, inclusive, de uma verdadeira terapeuta das mulheres aqui da região. E isso, sem dúvida alguma, vai incomodar demais as autoridades e aqueles grupos mais conservadores da comunidade. Como que uma mulher em 1874 quer liderar uma comunidade inteira, trazer a verdade, trazer a palavra. Ela foi acusada de ter, numa reunião, em 4 de maio de 74, que ela teria dito que ela era o próprio Cristo encarnado, o novo Cristo, e nomeado entre os seus seguidores apóstolos, né? Isso é dito dessa forma. Será que isso aconteceu? Será que ela se colocava dessa forma? O historiador gaúcho Martin Dreyer é um dos tantos autores que publicaram obras sobre o caso. No livro A Religião de Jacobina, Dreyer apresenta fontes inéditas e um novo olhar sobre os fatos do episódio mais obscuro do período imigratório alemão no estado. Para ele, a comunidade do Morro Ferrabras foi vítima de intolerância religiosa. Ele afirma que o conflito foi narrado, na maioria, por pessoas que eram contra o grupo do Ferrabras e que tinham seus próprios interesses em difamá-los. O livro do Padre Schupp é muito interessante nesse aspecto. Ele consegue colocar os últimos diálogos da Jacobina lá no Morro Ferrabras com alguns dos seus seguidores e depois um vai matando o outro, suicídio coletivo, e ela teria matado o bebê dela e coisa assim. Aquilo parece um gravador. Você imaginou gravador em 1874? Não tem. Isso é ficção do Padre Schupp, né, na forma como vai ser contado. O Schupp escreveu o livro dele para mostrar aqui o que acontece quando a gente não obedece o Papa. Ele escreveu esse livro para alertar jovens jesuítas que viriam ao Brasil sobre os perigos que iriam enfrentar aqui, de crendices e coisa e tal. E terceiro, ele quer dinheiro para a missão. Sem nenhuma estratégia, o grupo comandado pelo coronel Genuíno sofreu 39 baixas. Os Mucker, conhecedores que eram da região, resistiram ferozmente e só tiveram 6 perdas na ocasião. Em um novo confronto no dia 18 de julho, a casa onde se encontravam os religiosos foi incendiada e 16 deles foram mortos. Jacobina conseguiu fugir. E durante a noite, um dos seus seguidores atirou no coronel, que morreu no dia seguinte. Quer dizer então que o exército considera esse bando invencível? Mataram mais galinhas de colonos do que muckers? Nós tivemos baixas consideráveis. Um dos nossos melhores homens. 3 dias depois, um novo enfrentamento. Com a forte resistência dos religiosos, os soldados foram obrigados a se retirarem. A vitória contra os Mucker só foi possível quando Carlos Lupa, um ex-seguidor de Jacobina, resolveu ajudar os soldados. No dia 2 de agosto de 1874, decorridos 35 dias do início das operações contra a comunidade do Ferrabras, os soldados comandados pelo capitão Santiago Dantas chegaram até o morro, onde se encontravam os remanescentes do movimento Mucker, escondidos na mata. Todos foram mortos, incluindo Jacobina e a filha caçula, Leidert. E morreu com essa criança, então também dizem os inimigos da história que ela teria matado essa criança, a Leidert,
que estava com ela, para que o choro não denunciasse onde eles estavam, lá naquele morro Ferrabras fechado mesmo. Mas, na verdade, ela ficou com essa criança, os outros 5 tinham ido com o pai, né? Tinham se despedido com o pai. E essa criança, ela foi porque ela estaria amamentando essa criança, era nenê recém-nascido. Então, morreram 17 pessoas ali, uma coisa terrível.